Oi gente, tudo bom? Tô aqui para falar um pouquinho sobre sono do bebê e um dos erros que a gente comete de maneira muito comum e que atrapalha o desenvolvimento de bons hábitos de sono dos nossos filhos e consequentemente da família toda. Mas antes disso eu queria dizer que definitivamente eu não dou conta de produzir, fazer um cenário legal, me arrumar para gravar vídeos. Se depender disso, saúde filha, eu não gravo vídeos, então eu estou aproveitando os momentos que eu tenho para falar de assuntos que eu acho importante. Tô aqui o bebê no colo, acabou de fazer cocô, eu tentando gravar o vídeo antes e ela fazendo cocô, fazendo barulho, arrotando, sando pum, tá uma coisa linda. Resumindo, eu sei que é difícil, mas tente ignorar a forma e focar no conteúdo, ok? Vamos falar sobre o sono do bebê? Aconteceu uma coisa aqui em casa ontem à noite que eu falei, puxa vida, isso vale a pena falar em vídeo para orientar outros pais, que é a questão dos despertares noturnos do bebê, em que você, mãe e pai, não é necessário. Pelo contrário, você pode atrapalhar, você pode prejudicar o sono do seu filho. Então vamos lá, ontem eu coloquei a Abigail para dormir 8h45 no berço e fiquei acordada até as 11 horas. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Geralmente eu colocava ela para dormir e logo em seguida eu capotava, morria na cama, né? Então dessa vez eu fiquei acordada até as 11 e fiquei então atenta à babá eletrônica, desperta, né? Porque normalmente eu coloco a babá eletrônica, eu durmo e eu acordo somente quando ela chora. Mas dessa vez, como eu estava acordada, eu pude notar que por 3 vezes, entre 8h45 e 11 horas da noite, ela fez um barulho mais intenso ali, uma movimentação mais intensa no berço. O que significa? A primeira coisa, como eu tenho a babá eletrônica de vídeo e a minha tem aquele sistema Vox que só ativa quando ela faz um barulho de determinado volume, de acordo com a sensibilidade que eu estabelecer, ela então ativou em 3 momentos específicos. Em 2 desses momentos foi somente uma fungada mais intensa e ela se virando no berço. Ela sequer abriu os olhos. Se primeiro eu tivesse uma babá eletrônica de áudio, muito provavelmente eu iria até o quarto para ver se estava tudo bem. Né? Eu iria acordar com aquele barulho e iria até o quarto ver se estava tudo bem. Como a minha babá eletrônica tem vídeo, então eu pude olhar pela babá eletrônica e falar, puxa vida, não é nada sério, ela voltou a dormir. Isso me garante uma noite de sono muito melhor, não é verdade? Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro, só que também pode ser uma coisa que prejudica o seu sono, porque você vai no quarto do bebê, você tem que levantar, despertar algumas vezes para ver que está tudo bem na verdade. Mas o segundo ponto é que muitas vezes essa levantada você pode acordar o seu filho que estava dormindo, não é verdade? Se você não for muito cuidadoso com seus passos, com a porta, com a maneira de chegar ali no berço, você pode acabar acordando o seu filho que estava dormindo. Meu Deus do céu, acordar bebê, sério, é muita tristeza no coração, né? Porém, eu quero falar do primeiro momento em que ela fez esse barulho mais intenso, em que a babá eletrônica ativou e que ela de fato abriu os olhos e ela ficou com os olhos abertos por mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós vemos ali o bebê acordar, na câmera mesmo, na babá eletrônica de vídeo, e você vê o seu filho acordar, abrir os olhos e você fica preocupado pensando, puxa vida, eu preciso ajudá-lo a voltar a dormir. E nesse ajudar a voltar a dormir, muitas vezes despertamos a criança e roubamos dos nossos filhos essa oportunidade que eles têm de aprender a dormir sozinhos, que é a coisa mais importante que eu vejo na questão de bons hábitos de sono, nós ajudarmos os nossos filhos a aprenderem a pegar no sono sozinhos, a dormirem sozinhos. Nós precisamos oportunizar para eles essa possibilidade, sabe? Dar a eles essa oportunidade de vou dormir sozinho, eu estou sozinho aqui, eu consigo pegar no sono sozinho. E muitas vezes nós não damos essa chance para os nossos filhos. Não teve choro, não teve ranger de dentes, foi somente uma despertada, mas eu não fui lá para atendê-la imediatamente. Eu olhei e falei, bem, se ela chorar, se ela reclamar, né, se ela ficar desconfortável, então eu vou lá tentar acalmá-la. Mas até que isso aconteça, eu vou simplesmente observar. E foi isso que eu fiz com a minha filha mais nova também. A mais velha, eu zoei total o plantão do sono dela. Tem até um destaque chamado Hábito Sono, lá no Instagram, Maternidade Simples, em que eu conto a história do sono das minhas filhas. Mas que eu conto essa zoeira total que eu fiz com a minha filha mais velha. Mas com a minha filha do meio, eu de fato fiz isso. Eu ia acalmá-la quando ela chorava, mas se ela não chorasse, eu deixava ela ter essa oportunidade de pegar no sono sozinha. Então, só deixar claro que eu não sou especialista, tem muita gente boa para te ajudar com o sono do bebê, gente que tem muita experiência, métodos muito bacanas e respeitosos com seu filho. Eu tô só contando aqui a minha experiência, tanto com a minha filha do meio, quanto o que eu tenho vivido com a Abigail nesses últimos dias. A Abigail tá com quase 2 meses, tá com 57 dias? Acho que é, quase 2 meses aí. E eu queria contar para vocês o seguinte, todo ser humano passa por ciclos de sono.
Eu não vou pôr minha mão no fogo, mas se eu não me engano, a cada ciclo de sono, que eu não lembro quanto tempo tem, nós também despertamos de madrugada, mas são micro despertares e a gente já está acostumado a pegar no sono sozinho. E eles são despertares tão curtos que a gente não percebe que eles acontecem. Só que os nossos filhos estão aprendendo tudo isso ainda. Então, algumas vezes eles vão ter esse micro despertar que vai se tornar um despertar grande e nós precisamos dar a eles a oportunidade de aprender a pegar no sono sozinhos novamente. Aliás, eu olhei para baixo aqui agora, eu estava com ela no colo, deitadinha no meu colo, e ela simplesmente dormiu sozinha enquanto eu falava com vocês. Ela foi fechando o olho e dormiu. Coisa mais linda do mundo, né? Sem balançado, sem chupeta e tal. Que isso, na verdade, era o que eu queria falar, que são as induções do sono. Muitas vezes nós temos esses dois momentos, o momento da criança despertar sozinha e o nosso erro é ir lá querer fazer a criança dormir e algumas vezes acordá-la e não permitir que ela tenha a oportunidade de pegar no sono sozinha. Mas um segundo problema, digamos assim, e que eu entendo, gente, eu também faço isso, também já fiz isso, são as induções de sono. Quando a gente quer que a criança durma, a gente faz qualquer coisa para a criança dormir. Gente, no meio da madrugada, terceira vez que ela acordou, já faz 45 minutos que você está acordada pela terceira vez numa madrugada, a criança não dorme, é claro que você faz qualquer coisa para a criança dormir. Em curto prazo é bom, em longo prazo pode ser prejudicial. Por quê? Porque se a criança aprende a dormir balançando, aprende a dormir com a chupeta, aprende a dormir no peito, aprende a dormir no carrinho, aprende a dormir no carro, sei lá qual a indução de sono que a gente coloca nos nossos filhos, a tendência, é claro que não é sempre. Ó, dei uma acordada aqui, eu acho que eu me empolguei demais, ela acordou. A tendência é o quê? Que quando ele tem um micro despertar à noite, ele queira de volta essa mesma indução do sono para voltar a dormir. Só que daí tá 4 horas da manhã, a criança acorda, não tá com fome, não tá suja, ela só precisa voltar a dormir. Seria lindo se ela conseguisse, mas ela tá acostumada a dormir como? Somente se tiver a chupeta, e a chupeta caiu. Ou somente se estiver balançando, e você não tá lá. O que vai acontecer? Ela vai resmungar, reclamar e chorar até que essa indução do sono chegue para que ela consiga dormir, porque ela quer dormir, ela só não sabe como. Então, esse micro despertar aí que acontece de noite, ele é a oportunidade da criança aprender a dormir sozinha. Porém, se ela sempre é induzida a dormir, a gente sempre está fazendo a criança dormir através da chupeta, da mamadeira, do peito, do balancê, seja qual for. E, como novamente eu repito, eu entendo, gente. A gente faz qualquer coisa para a criança dormir à noite. Eu entendo. Eu estou junto com vocês. Como eu falei, a minha filha mais velha, lá no destaque no Instagram você vai ver, eu balançava vigorosamente para ela dormir. A Ana Júlia era com a chupeta. E daí o que acontecia? De madrugada, a chupeta caía, eu tinha que levantar para dar a bendita chupeta. Então são coisas que são escolhas que a gente faz para que em curto prazo seja fácil, mas que em longo prazo pode prejudicar. Eu não quero bater no microfone aqui, só um pouquinho. Meu amorzinho, já quero... Ó, ela tá quase nanando, mas ela mamou agora, deve estar com arrotinho escondido, incomodando ela. Então, o que eu queria dizer para vocês, basicamente, é isso. A criança despertou de noite, fez um barulhinho, não vá correndo ver, porque talvez você possa acabar acordando ela e prejudicando o sono dela e o seu. Mas, em seguida, esses micro despertares em que a criança permanece um pouco de tempo acordada são normais. Você não precisa obrigar o seu filho a fechar o olho e voltar a dormir se ele estiver de boa, não é verdade? Ele está ali tranquilo, permita que ele tenha a oportunidade de aprender a dormir sozinho. E, na medida do possível, se você conseguir, evite as induções de sono, porque elas vão ser prejudiciais em longo prazo. Prejudiciais não do ponto de vista de, a criança vai ficar doente, a criança vai fazer mal para a criança, traumatizar, ou qualquer coisa do gênero. Mas em longo prazo vai dificultar que ela tenha bons hábitos de sono, ou seja, vai prejudicar o sono seu, da família toda, e o bem-estar, a sanidade, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece quando a gente tem boas noites de sono ou não temos boas noites de sono. E é isso aí, espero que tenha ajudado um pouco, apesar de confuso, aqui com a criança aqui fica difícil mesmo, e se você puder compartilhar a sua experiência nos comentários, e lembra que o teu comentário não só, me deixa feliz porque você comentou, mas ajuda outras mães que podem chegar nesse vídeo aqui também, tá bom? Olha, a Abigail já tá falando que deu de gravar. Vamos encerrar, mãe, por aqui, porque já tá ficando muito longo esse vídeo, muito confuso. De poder explicar para as pessoas. Vocês ouviram o pum dela? Gente, além dos barulhinhos, ela tá soltando pum. Então, se vocês ouvirem um pum, não fui eu, foi ela, tá bom? Na verdade, ela não tá... Oh, meu amor. Gente, esses barulhinhos, na verdade, é que ela vai tentar fazer cocô. Então eu vou esperar ela fazer cocô e eu já volto aqui depois que eu trocar ela pra continuar o vídeo.